A paz do Senhor, meninas. Na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre a superioridade de Cristo, é a lição de número 1, já do terceiro semestre. A aula seria dada no dia 2 de julho, né? Mas, além de ser feriado, mas isso não interfere, foi a Santa Ceia. Então, enfim, vamos seguindo aqui. Epístolas gerais, né, que é o que vamos estudar sobre esse trimestre. Em todo trimestre vamos estudar sobre as epístolas. E a gente vai ver a superioridade de Cristo segundo a visão agora do livro de Hebreus. É importante entender que o livro de Hebreus ninguém sabe ao certo quem escreveu. A gente tem suposições acerca de quem desenvolveu essa epístola, né? Alguns acreditam que foram Apolo, mas, enfim, de certo nós não sabemos. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, mas a gente já viu que quando aprendemos no trimestre que falávamos sobre o Novo Testamento, a gente abordou sobre Paulo e entendemos que é o seguinte: Paulo, toda vez que escreve uma carta, ele deixa claro que foi ele quem escreveu. É uma grande característica de Paulo. Então, assim, na Epístola de Hebreus a gente não vê isso. A gente não vê uma pessoa se identificando, dizendo quem escreveu ou para quem, melhor, para quem dá para entender, mas quem escreveu, não. Então, toma muito cuidado com pessoas que fazem essas afirmações dizendo que foi A, B ou C que escreveu o livro de Hebreus. Essas conjecturas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, né? Então a lição de hoje vai se basear nesse livro, né, de Hebreus. É, a breve introdução sobre as epístolas gerais e o termo gerais é o seguinte, que ela traz diversos ensinamentos e orientações para a vida cristã. Então, assim, quando a gente pega e lê esses, a gente vê sempre uma leitura que tende a ser até mais simples, a gente vê até uma linguagem mais acessível, uma linguagem que a gente consegue trazer para os nossos dias. A gente não vê, tipo, expressões utilizadas com nomes para pessoas daquela época e recomendações como Paulo fazia nas cartas de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, coisas bem relacionadas para as pessoas daquela época, claro que a gente tira ali lições para aplicarmos em nossas vidas. Mas as epístolas gerais, elas têm uma pegada diferente. Por isso que elas não são cartas, são epístolas, né? E aí são 8 cartas escritas no sentido de âmbito geral, tá? 8 cartas escritas para o público cristão em geral. Ou seja, são lições, como eu falei aqui, que a gente pode tirar para nossa vida de âmbito geral. E tipo, é bem, não vou dizer que é genérico, são coisas diferentes, mas foram escritas de forma ampla para abraçar todos os cristãos, gentios e aos judeus. E vai ter um tema relacionado aos judeus que vai ser de fundamental importância nós entendemos aqui. Cristo é superior aos profetas. Parece óbvio falar isso, parece até ingênuo estar falando esse tipo de coisas, mas não. É fundamental a gente entender que Cristo é superior aos profetas. Cristo superior aos profetas. Por quê? Jesus é quem é Deus em essência. Jesus é Deus em essência. Então, assim, o profeta ele tem um papel de falar por Deus. Ele recebe a mensagem da parte de Deus e ele fala. Mas ele não é nada. Ele simplesmente é um instrumento, tá? Ele simplesmente é uma ferramenta da parte de Deus. Infelizmente existe essa ideia, né, das pessoas sempre colocarem os profetas acima, assim, Deus, não. É simplesmente um instrumento. Cristo é que está superior a todos eles. Desde os profetas bíblicos ali no Antigo Testamento, Novo Testamento e nos dias atuais. Cristo está acima de todos eles, tá? Então, assim, tanto que os profetas são seres humanos como nós e estão sujeitos a todas as coisas. Podem pecar, podem errar, podem se enganar na profecia. Então, por isso que a gente tem que ter o discernimento e entender que é Cristo superior a eles, né? Não é que nossa, ele tem um dom de profecia, então
qualquer coisa que ele fala tá certo e é lei. Não, toma muito cuidado com isso. E aqui Deus falou por seu filho, ao contrário do que acontecia no passado. Como assim? Deus falou pelo seu filho porque, como eu falei, temos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus. Então, ele já falava através do seu próprio filho, porque era Deus, né? É Deus. Já ao contrário do passado, por quê? Porque Deus falava por intermédio daqueles profetas. Deus mandava a mensagem e o profeta entregava. Então, era uma perspectiva diferente. Uma coisa você está falando com o próprio Filho de Deus, e outra coisa você está ouvindo um profeta que recebeu uma mensagem de Deus. Então são coisas diferentes, tá? Então tem essa, não vou dizer ambiguidade, mas essa diferença entre os profetas e o próprio Jesus Cristo, como ele falava. E isso é bíblico. Por isso que quando Jesus Cristo falava, um dos evangelhos descreve que as pessoas se surpreendiam, ficavam assim atemorizadas porque Jesus falava com autoridade. Então ele tinha total certeza do que ele estava falando. Ele tinha total convicção porque ele era, sabe? Ele é. Então ele já falava com autoridade, por isso que as pessoas se surpreendiam, ficavam assim, olhando para Jesus. Vamos lá. Cristo superior aos anjos, mesma coisa. Cristo é a expressão perfeita da glória do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra e está sentado à direita de Deus. Jesus é superior aos anjos, assim como seu nome é. Ou seja, você não vai orar para anjo, você ora para Deus. Você não vai pedir uma bênção da parte do Senhor para um anjo. Ah, Arcanjo Miguel, que o Senhor que me ajude a fazer. Não, você ora para Cristo. Cristo é superior aos anjos. Mais uma vez, parece óbvio dizer, parece redundante, mas é importante dizer isso. Anjo, mesma coisa, é um instrumento da parte de Deus. Para muitas coisas, tem anjo que está lá só para adorar, tem anjo que só é para nos guardar. Enfim, são anjos enviados da parte de Deus. Ou seja, é Deus que está superior a eles. Cristo está acima dos anjos, né? A gente não pode estar colocando autoridade em cima de anjos. Não, são instrumentos como nós. Anjo, basicamente, ele só pode servir a Deus, a Cristo, e nada mais do que isso. Não é como nós que temos o livre-arbítrio em escolha. Nós podemos escolher, né, o caminho que nós queremos seguir. Claro que às vezes colher aquilo que nós escolhermos, né? Pode ser algo bom ou ruim. Então, enfim, e essa parte aqui, ele sustenta todas as coisas por sua palavra e está sentado à direita de Deus. Ou seja, é um grau de autoridade que está superior a tudo, está sentado à direita de Deus. Só isso acabou qualquer argumento referente aos anjos. Então, ah, não, porque o anjo. Não. Anjo é, está a serviço de Deus, a serviço de Cristo. Quem está acima deles é Jesus Cristo. Ponto final. Se a gente ora, pede qualquer coisa é para Jesus Cristo, né? Vamos lá. E Cristo superior a Moisés. Esse ponto é bem específico, como eu falei no início, que está fazendo referência intrinsecamente aos judeus. Moisés foi um profeta, né? Eles colocam Moisés como um grande libertador, né? De Israel, que atravessou ali o Mar Vermelho, atravessou ali, né? Saiu do Egito e tudo mais. Ok, mas Cristo superior a Moisés. Ponto. Cristo é superior a Moisés. Por quê? Moisés tirou ali, né? Que Deus permitiu, tirou o povo do Egito. Ok. Porém, Cristo salvou o mundo inteiro. João 3,16 confirma isso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito e tudo mais. Então, assim, vamos lá para esse círculo 1. Moisés era um servo fiel na casa de Deus. Ok, vamos lá. Jesus é fiel como filho sobre a casa de Deus. Olha só, Moisés era um servo, tá? Que foi chamado por Deus para encabeçar, vamos assim dizer, todo o êxodo ali, né? Do povo de Israel. Entenda que no contexto histórico,
Egito estava dominando uma nação, era um país dentro de outro. Então, não era qualquer coisa, né? Então, era um país saindo de dentro de outro, um povo que estava aprisionado saindo de outro, que era o povo de Deus, os judeus. Só que, vindo para o Novo Testamento, o momento que Jesus aparece, Jesus está sendo superior a eles. Claro, a gente não está descredibilizando Moisés em nenhum aspecto aqui. Não é dizer que, não, Moisés não. Não, Moisés teve uma grande importância. Mas perceba, Moisés era um homem como qualquer outro. Moisés ficou duvidoso quando recebeu a mensagem de Deus que ele deveria, né, estar ali à frente do povo para libertar Israel. Ele ficou meio assim, colocando problemas. Eu sou pesado de palavras e tal. Aí Deus já levanta Arão para ajudar ele. Arão não era para se mover em nada, mas Moisés ficou tão inseguro que Deus levanta Arão. Alguns dizem que Moisés era gago, outros dizem que Moisés era muito tímido. Enfim, o fato é que Moisés, mostrando que como Moisés era humano, como nós, um ser humano. E entre outras questões, né? Teve a questão ali da morte do egípcio que Moisés matou. Então perceba como Moisés era o lado humano de Moisés. Moisés era um 100% ser humano. Cristo, quando ele estava aqui na Terra, era 100% homem, mas 100% Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Esse é o ponto. Ele está superior a Moisés. Né? Cristo é superior a Moisés aqui no último círculo. Mais uma vez, parece óbvio, mas quando você ouve um judeu falar, ele literalmente coloca Moisés, o rei Davi, Moisés, como se fossem deuses, tivesse assim uma autoridade. Não, eram homens como qualquer outro. Seguindo aqui a grande premissa, Cristo é Deus. Tudo isso aqui que está sendo dito nessa aula, nós já sabemos. Mas é importante falar disso. É importante estar ouvindo isso novamente. Porque essas questões de heresias, elas vêm assim incutidas de forma bem devagar, de forma bem assim disfarçada, nunca assim é aparente. Então assim, é importante dizer isso como aqui nesse tópico, especialmente diante de incrédulos e falsos mestres. Por quê? São esses que gostam de incutir ideias falsas no nosso meio. São esses que gostam de introduzir as grandes conjecturas. Que é isso? É tipo assim, você dizer, gente, eu vou fazer aqui uma interpretação minha de como isso aconteceu. Aí começa a colocar os achismos e começa assim. Quando você dá por conta, você já está acreditando em um evangelho totalmente errôneo, de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, tem gente que acha que Deus tem a obrigação de te abençoar. Se você está orando, se você está jejuando, se você está dando dízimo, então Deus tem a obrigação de te abençoar naquilo que você está pedindo. Não, porque nem tudo aquilo que estamos pedindo de fato é bom. Porque Deus conhece o amanhã, você não. Você está pedindo algo agora. Às vezes você está pedindo só um peixe e Deus te dá a vara para pescar. Deus sabe do amanhã. Deus sabe que o peixe você vai comer ali e no outro dia acabou. Não tem mais peixe. Aí Deus pega e te dá a vara de pescar. Mas tem gente que, meu Deus, que é isso? Então perceba, os falsos mestres, eu vou focar nele, gostam de trazer essas ideias. Não, se você está fazendo tudo isso, Deus vai te abençoar com isso aqui. Não exatamente. Tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Biblicamente, não. Não é assim. Se a gente for analisar a Bíblia, não é assim, tá? E os incrédulos, enfim, eles não acreditam, então qualquer coisa que ele ouve, reproduz, né? Então, porque eu acho isso, porque tem sempre essas pessoas que colocam acho no meio, então já tá errado, né? Tem que ter certeza daquilo que tá dizendo. Então, porque eu acho que o anjo que pode fazer isso tudo. Não, Cristo é Deus, tá? E aí a gente vai aqui para o tópico 2. Jesus é Deus, o Filho unigênito do Pai. João 3,16, ponto. Né? João 3,16 e é algo fundamental. Para a Igreja Católica, eles colocam já Maria, né, como uma santa. Não, é errado também.
Cristo é superior a Maria, a José, a todo mundo ali, aos discípulos e a todos ali. Maria foi um instrumento de Deus, assim como Moisés foi um instrumento de Deus, assim como Elias foi um instrumento de Deus. Todos foram instrumentos e servos de Deus. Ninguém foi, ninguém foi e ninguém é superior a Cristo. Ponto final, tá? E essa grande mensagem que nunca devemos esquecer e ou relativizar. Perfeito. Por quê? Quando a gente relativiza essas coisas, por exemplo, Cristo é Deus, a gente já começa a dizer, não, Cristo é Deus, mas aí já está errado, você está relativizando. Ou dizer assim, ah, não, você pode achar que Cristo não é Deus, é simplesmente um homem, e eu posso achar, não, não se relativiza esse tipo de coisa, é exato. É tipo assim, você está no curso de exatas e outro está no curso de humanas. Humanas tem essa questão de subjetivo, da interpretação, analisar as coisas e depois você tirar três, quatro conclusões daquilo. Humanas geralmente tende para isso. Exatas não. Exatas você pega 2 mais 2 é 4. Ponto final. 2 mais 2 é 4. Não é 4 fatorial, não é mais ou menos 4, não é 4,3. Não. 2 mais 2 é 4. É exato. Ou seja, Cristo é Deus. Ponto final. Isso é exato. E acabou, tá? E jamais esquecer, né? Isso aí, você esquecendo isso, enfim, né? Vamos lá. Essa parte de conclusão não é a conclusão exatamente, ainda vai ter mais algumas coisas, mas a conclusão desse pensamento: Cristo é supremo. Ou seja, Cristo é superior aos profetas, anjos e a Moisés, né? Como já falamos aqui. Ele é o Filho unigênito do Pai. Vamos louvá-lo e adorá-lo sempre. Claro, é o único que deve ser adorado. Não é Moisés, não é Elias, não é Maria, não é qualquer outro. É a Jesus Cristo que deve ser adorado e louvado, é nosso Deus. Ponto final. O único que deve ser adorado é Ele, não é mais ninguém. Ah, Lucas, porque eu conheço fulaninho que acha que. Deixa fulaninho. Entenda que como uma pessoa estuda a Bíblia, lê e pratica, não é outra pessoa que deve ser adorada além de Deus. Deus no Antigo Testamento, sempre que havia a chamada a idolatria no meio do povo, que Deus mandava quando levantava não só os profetas, mas os juízes? Quebre todos esses templos, quebrem todas essas imagens, quebrem tudo isso, quebre e queime. Por quê? Ninguém deve ser adorado além de Deus. Então, se você coloca outra coisa, outra pessoa, isso é idolatria, tá? Vamos lá. Aí uma aplicação sobre a superioridade de Deus em nossas vidas. Sigamos o exemplo de Cristo em nossa vida diária. E, gente, isso aqui é, é, é a coisa mais assim óbvia, mas que pouca gente presta atenção. Por quê? Quando você diz sou crente, sou cristão, ou enfim, como você queira se denominar, não é dizer, ah, eu sou, é viver. É colocar na sua vida diária Cristo. É viver. É todos os dias. Você não é evangélico cristão só quando vai para a igreja, quando bota sua roupa, a Bíblia e vai. Não, é todos os dias. É na escola, no trabalho, faculdade, na rua, onde você estiver. Você é cristão. É simples? Não é simples. É difícil mesmo. Somos seres humanos, não é simples. Então, é difícil mesmo. Mas temos que botar em prática. Se a gente está falando que nós somos algo, então a gente vai ter que viver isso, tá? Buscar, busque sua orientação e ensinamentos nas epístolas gerais. Enfim, eu vou ser mais amplo do que isso. Não só nas epístolas gerais, mas na Bíblia como um todo, né? Em Hebreus está lá muitos conselhos, no livro de Judas tem muitos conselhos sobre atitudes que nós devemos ter. Timóteo, por exemplo, é bem interessante para os jovens, inclusive, porque o Timóteo era um jovem, né? Estava ali já trabalhando na missão. Então tem muitas recomendações interessantíssimas lá. Tá com algum problema? Tá com alguma dúvida? Beleza. E antes de ir lá pro Instagram, ficar vendo Reels, antes de ir lá pro YouTube ficar vendo vídeo de pregador, os cortes de pregação, abra a Bíblia. Abra a Bíblia, pesquise versículos que falem daquilo que você
está querendo entender. E depois procure essas fontes, mas priorize primeiramente pessoas que de fato, por exemplo, seu professor, um líder, o pai, seu pai, sua mãe, se for cristão, que tenha um entendimento bíblico e tire dúvidas sobre aquilo, né? E depois, sim, você procura nessas fontes abertas na internet. Enfim, lembrai-vos sempre de que Cristo é supremo. Mais uma vez, não é esquecer disso, tá? É natural, como eu falei. Por exemplo, uma cirurgia. Ah, não, porque o médico é que vai dizer a última palavra, porque o médico, se disser isso, claro, a gente tem que ouvir o médico mesmo. Você pede se o médico diz, tome remédio, tome. Se o médico disser, ó, você vai ter que parar de comer isso, obedecer, óbvio. Mas existem situações que estão acima dos médicos, acima de qualquer pessoa, que é Cristo, né? O médico é um instrumento de Deus, né? O conhecimento foi dado por Deus, então temos todas as áreas aí para que há estudos e tudo mais. E tudo isso é uma criação de Deus, o conhecimento. Mas quem está acima disso é Cristo, né? Vamos lá. E as referências bíblicas, né? Aqui, que as epístolas de Hebreus ajudas, né? Para a gente sintetizar aqui. A palavra feita carne, que é Cristo, né? Então, por isso que a palavra de Deus, que a palavra é, é Deus, é Cristo aqui, né? Que se fez carne, literalmente se fez homem, que viveu entre nós. E em Hebreus 1, do 1 ao 4 e 3, Hebreus 3, do 3 ao 6, que reforça bastante a superioridade de Cristo. Eu vou até aumentar isso aqui, que é capítulo 1, 2 e 3 de Hebreus, né? Eles reforçam bem a superioridade de Cristo, justamente para tirar essa dúvida que já existia do passado ali, desde aquela época, e trazendo para o dia de hoje. Ninguém é superior a Cristo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Ninguém é superior a essa Trindade Santa. Se você diz que algo é superior a Cristo, é superior a Deus e ao Espírito Santo, tá? Então, esquece isso aí. Vamos lá. E é isso, pessoal. Acabamos a aula de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. E é isso aí.